Quebra-cabeça do sucesso. Oferecimento. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. BNI, a maior rede de networking em negócios do mundo. Seja membro. Imobiliária Cardinale, a maior e mais completa imobiliária do interior paulista. Grupo Engefort. Engefort 8000. Alarme sem fio. Proteção sem falhas. Jabu. Elétrica, hidráulica e iluminação. Lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. E Latina. Orgulho em ser brasileira. Mais de 30 anos de mercado. Seu momento, nosso eletro. Bem-vindos ao Quebra-Cabeça do Sucesso, mais divertido e desafiador programa de TV e videocast sobre negócios da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulilo e hoje eu vou conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você monte o seu quebra-cabeça do sucesso. E o tema do nosso episódio de hoje: Corpo equilibrado, carreira de sucesso, o poder da saúde integral para as mulheres. A saúde integral vai além da ausência de doenças. Ela aborda diversos aspectos da saúde feminina, como a saúde física, mental, emocional, nutrição, hábitos saudáveis, autonomia e até o respeito. Apesar dos avanços e do reconhecimento dos benefícios, a medicina integrativa no Brasil ainda enfrenta desafios, como a necessidade de maior formação profissional e contínua produção de evidências científicas robustas. Congressos mundiais e o Ministério da Saúde visam fortalecer essa integração e ampliar o acesso do cuidado integral. Antes de apresentar a minha convidada, eu vou passar recado dos nossos patrocinadores. No BNI, a maior rede de business e networking do mundo, networking não é apenas trocar cartão. No BNI é um networking estratégico, onde cada nova conexão é o início de uma cadeia de valor. A metodologia do BNI foi criada justamente para transformar cada conexão em uma oportunidade real de negócios. Nesse cenário, você para de depender da sorte e passa a utilizar método. Pronto para iniciar uma nova conexão de sucesso? Então, entre em contato pelo QR Code e descubra o poder do networking estratégico. Uma boa reunião e evento de sucesso não acontece em qualquer lugar. Você já conhece a sala de reuniões e o auditório da CISC que estão disponíveis para locação? Lá você encontra toda a infraestrutura, conforto e profissionalismo. Com a CISC você tem o local ideal para fazer o seu evento. O espaço tem tudo o que você precisa para receber seu time, seus clientes e até para realizar eventos maiores, como palestras e workshops. Tudo isso no coração de São Carlos, com estacionamento próprio. Então, entre em contato com a CISC para mais informações. O Residencial Conde do Pinhal é o novo endereço dos sonhos em São Carlos. Com obras avançadas e lotes a partir de 264 metros quadrados, o condomínio combina conforto, exclusividade e lazer completo. São espaços projetados para viver o melhor da vida. Piscina, academia, quadra poliesportiva, que garantem diversão e bem-estar para toda a família. Tudo isso em uma localização estratégica, próxima à USP 2 e ao Shopping Iguatemi, com grande potencial de valorização. Então entre em contato com a Imobiliária Cardinale e faça do Residencial Conde do Pinhal o seu novo endereço. E agora chegou o momento de eu apresentar a minha convidada. Ela é nascida em Assis e formada na Faculdade de Medicina em Catanduva. Fez a sua residência em ginecologia na Faculdade do ABC, onde também fez pós-graduação em cirurgia ginecológica. Médica integrativa, ela faz parte do time de médicos da Clínica Geração Mãe em Ribeirão Preto. Também atende em São Carlos. Ela é especialista em saúde da mulher. Casada com o João Francisco, mãe do Heitor e da Giovana, nas horas vagas ela gosta de estar em família, viajar e também ficar com os amigos. Minha convidada, doutora Adriele Delchiaro. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui, né? Falar de um tema tão importante para mulheres, que acho que ainda pode ser considerado um tabu, mas que a gente está conseguindo desbravar por... Como a gente conseguiu, né, na história aí do empoderamento feminino,
né? A gente conseguiu trazer tantos temas importantes. Não, é importante falar dessa relação de quanto a saúde interfere na nossa performance profissional também, né? Que muitas mulheres não fazem essa relação, né? E o quanto que a gente vai falar sobre isso, que muita coisa a gente acaba dizendo que é estresse, né? E não, tem muita coisa aí pra gente minimizar sintomas. Mas antes da gente chegar lá, queria conhecer um pouquinho da sua história, né? Então, você nasceu em Assis e como é que foi a sua infância? Eu nasci em Assis e a minha infância foi muito tranquila, né? De uma menina de cidade interior que não tinha muito o que fazer. Era aquela coisa de ficar com a família. Eu não venho de uma família de médicos. Meus pais são advogados, os dois, só que sempre deu muita liberdade para mim e para minha irmã para decidir o que a gente queria fazer. E desde muito nova eu falo que a medicina foi um chamado na minha vida, né? Então eu sempre contava para todos da minha família, desde 4 anos de idade, eu falava, eu vou ser médica. Mas será que aconteceu alguma coisa que te despertou ou veio isso pronto em você, será? Eu acho que foi um chamado mesmo, né? Tá. Hoje, interpretando como foi o rumo da minha vida, eu acho que eu sempre tive isso dentro de mim e acredito muito em Deus e acho que foi um chamado para impactar a vida de pessoas, para cuidar. Eu acho que pessoas que cuidam, que vão para essa área, elas todas que fazem com muito amor, muito carinho, elas têm esse chamado dentro delas, né? Então, eu acho que foi isso. Uniu meu desejo, as oportunidades, claro, né? Que minha família me deu para realizar os meus estudos e sou muito realizada com o que eu faço. E quando a gente fala em fazer medicina, a gente tem que estudar muito mais que outras profissões, na maioria dos casos, ali por conta do vestibular, da faculdade. Você sempre foi estudiosa, quanto a isso não teve problema. Isso, eu sempre fui, né? Acho que isso nunca foi um problema. Era daquelas que não queria ficar de recuperação de jeito nenhum. Mesmo com as possibilidades de estudar numa cidade pequena, sem muitas escolas, como hoje em dia, né? A gente tem competições de escolas para vestibular. Na época não falava muito nisso, mas fazia o meu trabalho ali, né? A minha dedicação dos estudos também era bem intensas. E como que foi essa mudança de Assis para Catanduva, onde você fez a faculdade? Quando eu cheguei em Catanduva, então eu passei na faculdade, eu tinha 18 anos, né? Eu era muito menina ainda. E foi um processo um pouco traumático, vamos dizer assim, de sair debaixo da saia da minha mãe, da asa do meu pai, e ir para uma cidade desconhecida, nem conhecia. Eu brinco que quando eu passei, eu fui abrir o mapa do estado de São Paulo e falar onde fica Catanduva, porque o vestibular tinha sido em São Paulo. Eu fui fazer a prova do vestibular em São Paulo. E aí eu cheguei lá, logo no primeiro ano de faculdade, eu conheci o meu atual marido, né? Então, Que também é médico. Que também é médico, ele era do segundo ano da faculdade, eu estava entrando no primeiro, então acho que isso também foi muito bom. Fui unindo, né, pessoas na mesma situação, menina, que não tinha muito referencial lá, e aí fui morar com uma amiga, a gente foi criando um laço e a prova, e aí veio o primeiro balde de água fria da vida, né? Saí da escola, do colégio, onde dava conta do que eu precisava fazer, das minhas provas, e entrei para uma faculdade de medicina. E meu Deus, eu acho que eu não sou boa o suficiente, o que está acontecendo comigo? Acho que quem já passou por isso, vai me entender o que eu quero dizer. Mas aí a gente vai amadurecendo, né? Mas você chegou a pensar em desistir? Não, de maneira nenhuma. Acho que isso nunca foi um problema. Era só assim, será que eu sou boa o suficiente? De se adaptar à nova realidade ali. Exatamente. E aí, com essas questões, eu fui conseguindo vencer os desafios, me formei no tempo hábil, no tempo certo, sem precisar de mais tempo para isso. E os 2 anos da medicina são só prática, né? E aí, dentro desses 2 anos, eu gostava muito de saúde mental. Eu falava que psiquiatria podia ser uma opção para mim. Mas Isso ao longo da faculdade ou você já chegou com esse pensamento? Eu cheguei com esse pensamento. Eu cheguei com o pensamento de que psiquiatria podia ser uma possibilidade. Mas aí eu fui entender que a psiquiatria não era bem o que eu achava que era, né? Então, entender das medicações, das crises, das doenças mentais, não era bem isso. Eu acho que o que eu gostava mesmo sempre foi do acolhimento. Então, de uma conversa, de acolher as necessidades, as dores dos pacientes. E aí eu fui despertar nisso dentro da saúde da mulher.
Então, conversar com mulheres, conhecer a história das mulheres, batalhar por causas, né? Maternidade, menopausa. Então, acho que isso que foi me despertando. E eu consegui entender que quando eu pensava que eu gostava de saúde mental, não era bem a saúde mental, mas era esse cuidado, né, com o acolhimento e não só com a doença propriamente, né? E aí seu marido, então, se forma um ano antes que você. Isso, meu marido. Aí, vocês decidem fazer residência junto? Ele vai primeiro e te espera lá? Ele foi fazer residência em outro lugar? Como é que foi esse período pra vocês? Meu marido é de São Carlos. E aí que São Carlos entrou na minha vida. E quando ele se formou, ele tinha toda uma questão de que ele queria fazer otorrino, né? Que é uma especialidade que tem menos vaga no mercado, dentro das especialidades. E então é uma residência um pouco mais concorrida. E tinha aquela questão também que ele tinha FIES, precisava trabalhar um pouco depois que se formou, então ele voltou para casa dos pais. Tá. Ele passou um ano aqui em São Carlos e ficou estudando para residência e trabalhando. Quando foi no final do ano, eu fui fazer, eu já sabia que eu queria, no final do meu último ano, eu já sabia que eu queria fazer ginecologia e obstetrícia, e aí eu comecei a prestar as provas. E algumas em São Paulo, ele também, mas a gente sem saber um pouco como ia seguir. E eu passei na faculdade de Rio Preto, né, na FAMERP, em ginecologia, e passei na faculdade do ABC. E aí ele passou em São Paulo. Então ele pesou essa minha decisão. Entendi, falei, continuo no interior, exato. Ou eu vou pra capital. E aí nada é por acaso, né? Eu acho que tudo é Deus na nossa vida. E eu acabei indo pra capital, muito pra gente continuar a nossa proximidade, e foi a escolha mais acertada que eu fiz. Acho que nada como a gente sofrer um pouquinho na cidade grande pra mais uma vez amadurecer, a gente conhecer outras pessoas, né? Acho que eu já vim de uma faculdade muito pequena, que a gente é tudo muito, muito fácil, não fácil, mas é tudo muito gostoso, né? Tá todo mundo se conhece. Mão, né? Tudo perto, exato, todo mundo se conhece. Então eu acabei indo para lá e foi um aprendizado enorme. Fui fazer residência. A ABC, ele é um pouco descentralizado com relação aos hospitais, porque ele tem hospitais nas 3 cidades, né? Santo André, São Caetano e São Bernardo. E todas essas maternidades que a gente passava eram municipais, estaduais, então assim, de um volume enorme. Uma das maternidades atendia 800 partos no mês, né? Então isso me deu uma bagagem, me deu uma mão, chefes ótimos, com publicação científica robusta. Então a gente tinha ambulatórios de especialidades, né? Ginecologia endócrino, cirurgia ginecológica, uroginecologia. Então assim, mastologia, isso me abriu muito o campo, porque a gente sabe que a gente não para de estudar nunca, né? Então, já pensando lá no que eu vou fazer ali na frente. E quando a gente fala da área da ginecologia, você acabou de falar de vários ramos dentro, né? O médico, ele vai atender todos esses ramos, ele se especializa em algum deles, ou numa cidade pequena como São Carlos, né, comparando com São Paulo, isso. O médico acaba tendo que atender esses segmentos, não dá para se especializar tanto. Como é que funciona para a carreira? Eu acho que muito é isso, né? O médico, ele precisa, o ginecologista, ele já é um especialista da saúde da mulher, então ele precisa ter uma bagagem de pelo menos um pouquinho de cada coisa. Mas hoje a gente, até em São Carlos, a gente já tem como dividir em nichos. Então, aquele médico ginecologista que trabalha só com mastologia, então aquele que trabalha só com cirurgia endoscópica, que são as cirurgias por vídeo, o que trabalha só com parto, que é a obstetrícia, com a uroginecologia. Então eu acho que mesmo em São Carlos a gente já consegue setorizar, sim. Não quer dizer que não possa fazer, né? Não possa cuidar de outras áreas dentro da ginecologia, mas eu acho que até o próprio profissional, ele se sente mais seguro em ficar ali naquele seu nicho, né? E quando você estava ali nessa pós-graduação, você chegou a pensar em ficar em qual nicho? Quando eu fui para... Você foi pra fazer cirurgia, isso, né? Quando eu fui para ginecologia, então a obstetrícia toma conta da gente, né? Fazer parto é
grande carga horária da nossa residência. Então, a gente trabalha muito em maternidade, faz muito parto. E aí, dentro disso, o que me chamou muita atenção na cirurgia vaginal era as complexidades das lacerações de parto. Então, quando acontece um parto vaginal e às vezes tem um corte na vagina, a gente precisa saber reconstruir aquilo. E então, isso é feito na hora do parto, isso é feito logo depois que o parto acontece, né? E então isso me chamava atenção. Eu acho que eu gosto de fazer isso. Acho que eu gosto de fazer, de trabalhar com isso. E acabei indo para essa parte da cirurgia vaginal e cirurgias que tratam da parte urinária baixa. Então, da parte da bexiga, da parte do útero caído, né? Daquelas mulheres de muitos partos. Então, eu acabei indo para essa área. E isso, eu acho que muito do que eu sou hoje, eu levo pouca coisa. Mas levo, né? Acho que aí dentro disso eu fui encontrando um outro caminho. Talvez foi uma fase que me preparou para a minha fase seguinte. Ah, com certeza. Né? Tudo é preparo e tudo tem um porquê, né? Isso mesmo. E aí, qual foi essa fase? Quando eu virei mãe, né? Então, eu passei pela experiência do meu primeiro parto lá em São Paulo. E aí, eu virei mãe e fui embora para a cidade dos meus pais, para Assis. Eu retornei para Assis. E lá em Assis, eu voltei para o mercado de trabalho muito por conta da minha especialização. Porque lá os médicos, os ginecologistas, eles já não queriam ou não faziam muito trabalho com cirurgia vaginal, com essas correções do trato urinário das mulheres. Às vezes ou era o urologista mesmo que fazia, ou eles encaminhavam para fora. E quando eu cheguei, foi isso que me colocou no mercado de trabalho. Então, foi essencial para mim naquele momento, né? E aí você chegou a abrir um consultório lá? Você foi trabalhar numa clínica? Como é que foi esse começo? Isso, aí eu fui trabalhar numa clínica, num consultório com mais outros 2 ginecologistas. Isso ajuda também a ter os primeiros clientes que vêm por indicação no começo e construir, né? Exatamente. E entrei no serviço público. Né? A gente, quando faz uma residência num serviço público, a gente está muito acostumado com o serviço público. Então, a gente já sai nesse modus operandi. Então, assim, tudo isso foi uma lapidação, eu acho, né? Então, o serviço público me chamou, eu tinha um dia cirúrgico no hospital regional da cidade, pegava os casos, cirurgias também da Santa Casa, e assim eu fui me construindo aí por 2 anos, né? E que foram os 2 anos que eu fiquei por ali. E seu marido mudou para Assis também nessa época? Ele ficou? Mudou para Assis e aí ele começou a trabalhar com gestão. Ele foi fazer uma MBA em gestão em saúde e aí ele foi dirigir o AME de lá e aí ele entrou no mundo da gestão. O que nos proporciona... Gestão da saúde, Da né? saúde. Então era um médico especializado em trabalhar com a gestão da própria saúde. Lá, propriamente, foi no âmbito público, né? Que ele foi gerir o AME, mas também foi por conta disso que nos possibilitou uma nova etapa da minha vida, que foi a nossa vinda para Ribeirão Preto, né? Que foi por conta do trabalho dele. Ele foi convidado para assumir uma função em Ribeirão e vocês acabaram aceitando e mudando para Ribeirão Preto. Exatamente, exatamente. E aí eu acho que é onde eu chego nesse estágio que estou, né? Que é a maior lapidação, que aí eu começo a ir para uma clínica particular, que eu começo a ter contato com a medicina integrativa, que mudou a minha forma de olhar para a saúde integral do paciente, e tudo fez sentido para mim, né? Então, aquela menina que como tinha... se as peças de quebra-cabeça se encaixassem, né? Dessa construção toda. Exatamente, exatamente. E fez sentido que aquela menina que queria acolher o paciente, mas que também precisava entender da doença, que estudou a doença, que se formou, mas que estava faltando, né? E aquele acolhimento e aquilo que eu preciso saber da saúde integral dele, que pode impactar. E aí foi quando a medicina integrativa me proporcionou isso, olhar não para a doença, mas olhar por que a doença se instalou. E como é que você teve esse contato com a medicina integrativa? Quando eu vim para Ribeirão Preto, eu vim grávida da minha filha. Isso. E aí eu tive contato com a doutora Flávia Guiar, que ela é uma médica ginecologista lá do Geração Mãe. Ela fez meu parto, depois ela me convidou para
para trabalhar com ela, né, como uma parceira, e ela já trabalhava com medicina integrativa. E aí eu comecei a estudar, mas o que é isso? Eu preciso entender, eu preciso ver o que é, e aí eu fiz a minha pós, né, muito influenciada por ela, pela proposta, pelo propósito da clínica, e aí dentro da pós, lá a gente trabalha muito com a vida o segmento todo da vida da mãe e daquele ser que vai ser gerado naquele ventre, né? Então, o quanto isso vai impactar gerações. É um trabalho transgeracional mesmo, né? E aí, dentro disso, me chamou muita atenção o fim da vida reprodutiva da mulher, né? Então, trabalhar com a menopausa. Porque a gente fazia muito essa questão da pré-concepção, gestação, pré-natal, parto, mas e ali o final? Exato. E depois? Exatamente. E aí hoje eu acho que é esse momento mesmo que eu tô, né? É cuidar dessas mulheres, muito também através da informação de que, peraí, é uma transição, não é uma transição a puberdade? A fase da menina virar mulher? É uma transição. E a fase da mulher reprodutiva para não reprodutiva? É uma transição. E eu acho que em todas essas fases a mulher passa por desafios na vida profissional, né? E aí, antes de entrar nisso, queria só esclarecer para quem está assistindo e não conhece medicina integrativa, né? Qual a diferença para a medicina convencional? E aí me corrija ou me ajuda. A medicina convencional, eu tenho uma doença, o médico vai achar um diagnóstico e vai me tratar. Na medicina integrativa, ele vai tratar o meu corpo como um todo e não só aquele órgão que está doente, ou antes de eu ficar doente, ela já me cuida. Você podia explicar um pouquinho essa diferença para o pessoal entender? É isso mesmo. Eu adorei sua introdução. Oh, muito obrigada. Eu acho que foi, assim, cirúrgica na introdução, né? Porque muito se fala, eu vim de uma formação completamente tradicional, né? Então eu também já estive nesse lugar de questionamento. Mas peraí, por que eu não aprendi isso na faculdade? Né? Mas é porque é isso, porque falta muito isso no ensino básico e porque o sistema que a gente encontra de eu vou ao médico, ele vai olhar a minha queixa. Qual que é a minha queixa? É meu sintoma e vai tratar o meu sintoma através de uma doença e um tratamento, é o que a gente aprende na faculdade. Isso. Mas a medicina integrativa, ela vem para olhar, na verdade, o terreno biológico que a gente fala. Então é aquele corpo, aquele ser que está diante de mim, tanto da parte física, emocional, de hábitos de vida, o que vai imprimir para mim? É um terreno fértil para doenças ou é um terreno fértil para saúde? Né? Isso a gente vai avaliar através de uma boa conversa, de hábitos de vida, de questões pregressas familiares, pessoais, exames laboratoriais, quando a gente precisa identificar alguma questão nutricional, questão hormonal, a gente precisa também dos laboratórios, né? Então, por que médico da medicina integrativa pede um monte de exame? Mas isso é bom pra gente, porque a gente precisa entender, antes mesmo da doença se instalar, como é que tá essa célula? Como é que tem nutriente para ela? Né? Tem hormônio? O hormônio que tá ali da sua tireoide, ela pode impactar na sua fertilidade, ela pode impactar num pré-diabetes, tem associação. Então não é à toa que a gente pede, né, esses exames. E é justamente isso. Muitas vezes quem entra no consultório, ela não entra com uma queixa, mas entra com um desejo de saúde. Onde eu tô da minha vida? O que eu posso esperar com tudo isso? Saúde ou doença? Mas a medicina integrativa também trata doença. Se eu já chegar com um sintoma e tiver um diagnóstico ali, ela vai me tratar também. Isso mesmo. Aí eu já diagnostiquei. Aonde que eu vou encontrar essas respostas? A medicina integrativa, ela não joga fora, né, tudo aquilo que a gente aprendeu na medicina tradicional. Eu falo muitas vezes que eu passo antibiótico, né, quando precisa passar, eu passo antidepressivo quando precisa passar. A gente não é contra medicamentos, mas a gente também vai olhar ali muito nesse âmbito da nutrição. Como é que tá esse corpo, ele tá bem nutrido, essa célula, ela precisa do quê? Para ela mesmo, talvez trazer uma cura para aquele sistema, para aquele sintoma. A gente vai olhar muito também para fitoterapia,
A gente trabalha com fitoterapia, a gente fala muito do detox, que um termo um pouco batido e que pode gerar um pouco até uma estranheza, um preconceito, mas o detox é justamente a gente conseguir tirar aquilo que está fazendo mal do nosso corpo, então que são as toxinas que a gente depura através do fígado, do intestino, através dos nossos poros, suar a gente já consegue fazer um detox, né? Então, o que a gente pode trazer disso para mandar embora, para não intoxicar as nossas células, né? E os hormônios também. Os hormônios também, eles são falados muito no âmbito da medicina integrativa, porque é onde a gente vai repor hormônio de forma natural, não natural assim, com ervas, não, mas aqueles mesmos hormônios que a gente produz, não sintético, né? Então, acho que é esse que é o olhar quando a gente tem uma doença instalada dentro da medicina integrativa. E aí, quando a gente fala da importância da saúde para a gente manter e ter uma carreira de sucesso, quanto a saúde pode impactar na performance profissional? Acho que muito, né? Tudo, na verdade. Porque você imagina um corpo que tem falta de nutriente, tem hormônio desbalanceado, vai conseguir levantar da cama, vai conseguir ter ideias para um sucesso, vai conseguir dar conta de uma rotina, às vezes, apertada? Não vai, né? Ou se vai chegar como lá no final do dia, né? Ou a que custo? Trazendo uma doença ali, lá na frente, né? Um burnout ou uma doença física mesmo, uma questão de intestino, porque o estresse está muito relacionado a esse órgão, né? Então, acho que faz todo sentido. A gente está falando sobre isso, né? Exato. E trazer isso mesmo, de quebrar o tabu de falar sobre saúde, principalmente a mulher, né? Eu não sou feminista, de defender direitos, eu não tenho esse perfil. Mas eu acho que quando a gente fala em saúde, a mulher ela acaba sendo prejudicada na vida profissional, né? Porque a gente tem lá a menstruação, a gente tem a cólica, a gente tem a TPM, depois tem a gravidez, depois tem o nenê, depois tem que amamentar. Aí quando a gente acha, ufa, passou não, aí começa a ter a pré-menopausa, daí vem a menopausa. E é uma coisa que a gente tem que cuidar ao longo dessa vida, porque a gente sente efeitos reais, né? E aí falando desses efeitos, eu queria pegar cada etapa da vida assim de forma meio rápida. Mas assim, a menina ali que tá entrando no mercado de trabalho, adolescente, chegando nos 18 anos, indo para a faculdade, né, que tem muita cólica, que tem uma TPM muito forte, né, que não consegue se concentrar, não consegue trabalhar, a gente consegue minimizar tudo isso com ajuda médica. Com certeza, acho que você falou uma coisa importantíssima, né? A gente tem os nossos freios ao longo da vida, né? Que são coisas que foram feitas para nós que somos mulheres, né? Os homens não têm, mas também não foi desígnio de Deus, né? Eles não tem outras coisas. Não tem outras coisas, exatamente. E a menina que entra aí no mercado de trabalho, que entra na faculdade, muitas vezes ela já vem de uma puberdade precoce, né? Porque hoje em dia a gente está percebendo que as mulheres elas estão menstruando mais cedo. E muito se fala sobre o meio externo. O que significa isso? O que a gente tem hoje nos agrotóxicos dos alimentos que a gente ingere, né? Muita química. Então, isso também tem muito no qualidade de alimento, meninas que se alimentam mal, muito fast food, né? Não, pouca comida de verdade. Tudo isso pode trazer uma aceleração desse eixo hormonal e a menina vir numa puberdade precoce. Essa puberdade precoce... Quando que ela é precoce? Qual que é o limiar aí? 12 anos a gente fala. Quando vem antes dos 12, ela já é considerada uma puberdade precoce, a menarca, né? A primeira menstruação da vida. E a gente tem visto meninas com 9, 10 anos, tanto é que hoje em dia é um assunto, meninas que bloqueiam o eixo para evitar essa menarca, né? Esse evento acontecer. E aí essa exposição muito tempo desses hormônios já pode trazer os efeitos de uma cólica muito mais forte, né? TPMs e a síndrome do ovário policístico, que é uma doença extremamente em alta nessas adolescentes, cada vez mais comum. Por que está cada vez mais comum? Porque também tem a ver com alimentação, tem a ver com esses hábitos saudáveis, né, ou não. Então, a síndrome do ovário policístico, ele tem muito a ver com insulina.
Então, se a gente tem uma liberação muito alta da insulina, eu vou ter aumento dos meus hormônios androgênios, que são os hormônios masculinos do corpo da mulher. Isso vai trazer acne, isso vai trazer desequilíbrio do ciclo menstrual, regularidade desse ciclo menstrual. E essas cólicas fortes no começo da vida, ela está muito relacionada à exposição aumentada do estradiol sem contraposição da progesterona. Então, que pode acontecer também nesses casos de síndrome do ovário policístico, mas também pode acontecer num caso de endometriose, né? Um caso precoce dessas doenças. E aí, olhar para a saúde dessas mulheres é importantíssimo, porque você está pensando nelas também na vida adulta. Já lá numa possível fertilidade, né, ou dificuldade dessa fertilidade, e as mulheres estão engravidando mais tarde, né? Por conta do trabalho também, de construção de carreira. O que eu acho importante dessa conversa muito é que dizer, né, que dor não é normal, né, que ter uma TPM forte não é normal, né, que as pessoas podem se adaptar a isso. Ah, normal, imagina, não, isso tem como corrigir, tem que levar o médico, né? Eu acho que tá tão comum que a gente normaliza, isso, né? Mas não é porque é comum que é normal. Isso. Então, acho que a gente não pode, né? E hoje eu atendo meninas que chegam no consultório justamente falando isso. Ah, mas a minha amiga descobriu endometriose e ela pediu pra eu vir porque o que eu sinto é isso. Mas eu sempre achei que fosse igual, que fosse normal sentir isso, né? E não é. E não, você não precisa estar em fase de adulta, né, tentando engravidar para descobrir uma doença dessa. Na verdade, o ideal é que você descubra o quanto antes, porque os efeitos dela no corpo da mulher, elas vão acontecendo conforme o tempo passa, né? Mais tarde o diagnóstico, maior são as consequências que ela traz para o corpo. Tá, só por conta de tempo do programa, eu queria dar um salto agora, né? Porque eu acho que a parte de gestação, gravidez, eu acho que isso é mais discutido no dia a dia das mulheres. Eu acho que não tem tanto tabu, acho que as mulheres têm mais coragem de buscar informação. Só que depois da gravidez, ou para aquela mulher que não teve filhos, né? Que chega ali nos 30, 40 anos, ela começa a perceber certos sintomas que ela acha que é estresse e que muitas vezes também não é, né? Muitas vezes já é uma pré-menopausa chegando, ou o nome científico que seja, né? Queria que você falasse um pouquinho de como é que a gente percebe que, peraí, não tá normal também isso aqui. É isso mesmo. Eu acho que assim, uma coisa é a gente também pensar na linha cronológica, né, da nossa vida. Então, quando que os nossos ovários, eles já envelhecem? É a partir dos 30. A gente já começa a ter declínio hormonal. Já nos 30? Nos 30 anos eu já começo a ter declínio hormonal. Quer dizer que eu vou entrar na menopausa em 10 anos? Não, mas quer dizer que eu já começo a não ser mais aquela... Já vou ter mudanças. Já vou ter mudanças, exatamente. Às vezes a mudança vem em forma de... o ciclo pode até continuar regular, mas eu menstruava cada 28 dias, hoje eu menstruo cada 24, né? Então eu começo a ter uma mudança na minha regularidade do ciclo, ou no próprio sangramento da menstruação. Antes eu sangrava nesse aspecto, agora é desse jeito. Então prestar um pouco atenção e conhecer o seu próprio corpo é importante, né? Mas vem mesmo quanto mais próximo dos 40 anos. Então eu acho que a chavinha da mulher, ela precisa mudar quando a gente está chegando perto dos 40 anos. Estou chegando perto dos 40 anos, preciso cuidar dos meus hormônios. Perfeito. Né? E muitas mulheres nessa fase chegam no consultório falando assim, meu casamento vai acabar. Eu não sou mais a mesma. Porque eu sou muito irritada, eu já acordo irritada porque minha noite foi péssima. Eu não durmo à noite. Né? Eu não quero que meu marido encoste em mim. Não existe mais libido por um tempo. Exatamente. E aí, quando ela chega, é uma maravilha, porque a gente resolve a vida e aí elas ficam felizes da vida, né? Não, mas brincadeira à parte, é importante a gente dar voz a esse sintoma, né? Por quê? Porque às vezes ela chega no médico, o médico fala assim, tá bom, você tá nova, mas deixa eu colher seus exames. E aí ele vai colher os exames e os exames não estão normais. Tá tudo bem com você. Não, isso daí você precisa ir pro psiquiatra. É estresse? É estresse, você tá trabalhando demais. Você não consegue dormir à noite porque você fica pensando nos seus problemas do trabalho. Acho que 90% dos casos já são diagnosticados como estresse, assim. Nem que a pessoa não vá no médico, a própria time de amigos ali já olha e fala, estresse. Exatamente. Se banalizou um monte de sintomas, né, com o tal do estresse aí. Exatamente. Então, assim, eu acho que olhar para isso é importante entender
Que período é esse da minha vida? E a gente chama de transição menopausal. A transição menopausal, ela acontece às vezes 10 anos antes da menopausa propriamente chegar. Eu falo que a menopausa, ela é um evento. Igual a menarca, que é a primeira menstruação da vida da mulher, a menopausa é a última. Então, quando eu vou saber que eu tô na menopausa? Depois de 1 ano que ela aconteceu. Um ano depois da última menstruação, só que eu entro na menopausa. Ela é um diagnóstico que a gente fala retroativo. Então, eu marquei minha última menstruação. Foi dia 23 de janeiro de 2024. Quando eu vou saber que eu tô na menopausa? Só dia 23 de janeiro de 2025. Né? Porque eu preciso desse 1 ano sem menstruar para dizer que aquele foi o meu evento menopausa. E aí eu entro no período que eu chamo de pós-menopausa. Mas e antes disso? E antes disso é a perimenopausa. Que eu acho que é onde menos se trata. Que é esse período entre a menopausa realmente acontecer de fato. Porque eu acho que muita coisa se atribui a outras doenças e não... Eu vou falar de assim, eu tô com 48, né? Ainda não cheguei na menopausa e tal, mas eu sinto alguns sintomas. Então, assim, antigamente, quando você tá chegando na menopausa, você sente o calorão, né? Acho que a grande fake news é que menopausa é calorão. Não, tem um monte de outra coisa, né? Então, assim, eu já comecei a ver que eu tô mais preguiçosa, no sentido de não ter mais a mesma energia, de vamos lá, não sei o que, tem dia que eu acordo e falo, não vou conseguir, mas é que eu tenho muita disciplina, mas eu nunca fui assim, eu sempre levantei, vamos fazer. Me sinto mais preguiçosa, me sinto muito mais esquecida, no sentido de, eu vou descer lá pegar uma caneta, e no meio do caminho eu falo, o que eu fui pegar? E outras coisas que vão acontecendo, assim, a pele, né, você sente que você tá muito mais flácida, eu sinto mais dificuldade de fazer atividade física, uma série de coisas que vão acontecendo e que tudo me falam que é estresse. Tudo é estresse, tem que tomar antidepressivo, tem que tomar... Eu falo, gente, mas não é possível, né? Tá tudo bem no meu emocional, é o corpo. Não, mas daqui a pouco tem gente que até o emocional começa a afundar, né? Por causa que você não se reconhece mais naquela pessoa, sim, né? Eu acho que é importante... E reflete na autoestima, né? Muito, muito. Na autoestima, na produtividade, no casamento, na relação com os filhos, né? E a gente sabe que a mulher é o centro, né? É o centro da casa. Se ela não tá legal, a casa pode também dar uma balanceada. E esse período aí, existem medicamentos, são suplementos, é realmente equilibrar o hormônio? Como é que a gente faz para melhorar esse período? É isso mesmo, né? Dentro da questão médica, eu acho que se a gente for só olhar, claro que o laboratório, a gente pegar exames laboratoriais vão nos dar um norte, mas é um norte. A gente não vai esperar diagnóstico nessa fase. Por quê? Porque a fase que antecede a menopausa, esse evento menopausa, ele é uma montanha-russa de emoções, não só de emoções, mas também de hormônios. Então, ora meu ovário libera hormônio, ora ele não libera. Então, eu tenho essa oscilação. E é justamente a oscilação hormonal que faz os sintomas aparecerem. Mas eu não tenho os calores da menopausa. Os calores é 1 dentre 50, né? Quais são eles? Alteração no sono, muitas começam com insônia. Eu não consigo mais dormir como eu dormia antes, né? Então, alteração no sono, irritabilidade, fog, né? Que é essa neblina mental, a gente fica meio nuviada, parece que não consegue ver as coisas, não consegue pensar, que muito também se confunde com burnout, estresse, mas não é só isso. Olhar os hormônios é responsável, né? A gente precisa, é a responsabilidade do médico que acompanha. Pode ser também, né? Pode ser também. Coisas, não só é estresse, né? Exatamente. Ressecamento da pele, ressecamento da vagina, queda da libido. Eu não era assim, comecei a ser, né? Por quê? Então, tudo pode estar relacionado a essa questão, formigamento das mãos, cãibra nos pés, nas pernas, alteração de tireoide, pode estar nesse período, pode vir, e aí eu tenho intolerância ao frio, ao contrário dos calorões, né, que se a gente espera um calorão, a gente tem mais frio, pode ter mais dificuldade de perder peso, principalmente aquela gordurinha abdominal. Sim, tô nessa também. Tô me matando e não dá diferença na balança. Vai na academia, não ganha massa muscular, não perde aquela barriguinha. Pode ser esse período, né? E aí, o que eu faço para tratar? A primeira coisa é a gente identificar a fase que a gente tá. Não preciso ter alteração no ciclo menstrual pra gente dizer que tá nessa fase, né? Não preciso ter exame laboratorial alterado pra dizer que a gente tá nessa fase. São pelos sintomas que você define a fase? Sintoma e a idade. Tá. Basicamente é isso, né? E aí a gente vai
ajustando o equilíbrio do hormônio, porque às vezes eu não tenho uma falta daquele hormônio, mas eu tenho um excesso do outro. Então eu preciso equilibrar esses hormônios. Às vezes é lançando mão de uma pílula, às vezes é lançando mão de um hormônio natural, às vezes a gente vai entrar com uma fitoterapia, às vezes só uma suplementação já vai ajudar, né? Ajuste com sono, então entrar com alguma coisa para melhorar o sono, já vou melhorar todo essa minha fase. É muito individual, acho que precisa ser avaliado e precisa ser olhado para cada mulher que é posta na minha frente, né? Então a gente precisa individualizar cada caso. E outra coisa que é importante a gente falar, que nada funciona sozinho. Então não adianta a gente ir lá procurando uma pílula que vai solucionar os meus problemas, né? A gente precisa manter a disciplina. Então é isso, eu não tô conseguindo ter disposição para ir na academia. Eu vou te ajudar a ter disposição na academia, mas você vai ter que ir, né? Então a gente precisa ter a rotina dos pilares de saúde bem alinhado. E eu sempre falo que terapia hormonal, de reposição hormonal, você precisa ser merecedora dela. Você precisa ter ausência de riscos para eu te entrar com o hormônio, até os bioidênticos, né? Que a gente fala. Você fala de ausência de riscos? Quando eu não tenho, nenhum risco de trombose, nenhum risco cardiovascular, nenhum risco de um tumor que pode se beneficiar, né? Isso você pega no meu histórico de saúde, nos exames atuais? Exatamente. Então é fazer uma programação aí da saúde com os exames, com a história prévia, né, pregressa de toda a sua vida reprodutiva, das suas gestações, da sua primeira menstruação, toda uma conversa a gente consegue identificar isso. Questões familiares pode ser usado também, mas geralmente não costuma definir risco só com as questões familiares, né, de causas de minha mãe, minha avó, minha tia teve câncer de mama. Se você tem essa preocupação, a gente pode até fazer teste genético hoje em dia para a gente avaliar esse risco, o que não isenta do risco propriamente, mas pode dar uma ajudada aí, uma clareada no medo da terapia hormonal, né? Mas é olhar para que fase. E eu falo que assim, a perimenopausa ela é muito mais difícil de tratar do que a pós-menopausa. A pós-menopausa é maravilhosa, até pra gente. Porque o que você precisa? De hormônio, né? Então o que a gente vai te dar? Hormônio. E a perimenopausa, que não é nem necessariamente é a montanha-russa ali. Você precisa de hormônio. Né? Então é uma fase de muito mais calmaria a pós-menopausa, de estabilidade. Mas a perimenopausa é furacão, é tornado, é tsunami. E aí a mulher sai, às vezes, bastante do prumo, né? Então é mais difícil de tratar. E eu acho que outra coisa que é importante a gente pontuar é que as mulheres, a minha mãe, né? Ela foi uma mulher de uma geração que teve medo da terapia hormonal. Por quê? Porque a forma de tratamento que foi posta para a geração dela foi uma forma de medo. Então, mas a terapia hormonal daquela geração é bem diferente da terapia hormonal hoje. É só o mesmo nome, mas é outro tratamento, né? É isso mesmo. Eu acho que é isso que essa é o trabalho de informação que a gente tem que fazer. É outro cenário. São outras formas de repor esse hormônio, né? Então, antigamente, a indústria farmacêutica tomava conta desse mercado. E aí, assim como vieram os anticoncepcionais, vieram as pílulas de reposição hormonal, né? Sintética, oral, igual para todo mundo. E aí, a gente começou a colher problemas. Por quê? Porque não é assim, né? A Dona Maria não é igual a Dona Helena. Então, eu não posso dar o remédio da Dona Maria para Dona Helena. Eu preciso individualizar isso. E não era feito dessa forma. Então, isso começou a trazer problema para as mulheres, começou a trazer problema para os médicos. Isso amedrontou os médicos da época, que acabou passando esse medo também para as mulheres da época. E hoje a gente para e pensa que elas tiveram, né, um futuro, uma vida um pouco mais difícil. Talvez se elas tivessem sido tratadas da maneira certa, elas pudessem ter atravessado essa fase melhor, porque foram nelas que começaram essa expectativa de vida aumentar, né? As mulheres hoje vivem muito mais, e elas vivem muito mais em período de menopausa. Então a gente precisa dar qualidade de vida,
Não pode falar, não, a menopausa chegou, agora você vive do jeito que você quiser aí, com calorão, sem libido, né, virando uma uvinha passa, sem dormir. Não, gente, né, as mulheres não querem mais isso e nem tem que querer. A gente tem outras possibilidades hoje em dia. E outra questão também da terapia hormonal não é voltar a ser mocinha. A gente não vai fazer isso. Eu acho que não dá pra voltar, pelo menos o rostinho, não. Não dá pra voltar. A gente tá numa outra fase. É igual a gente não vai voltar a ser criança, a gente não vai voltar a ser mocinha. Mas a gente precisa voltar a ter qualidade de vida, né? Isso sim, é se sentir nós mesmas, né? Merecedoras do nosso corpo, das nossas empresas, da nossa forma de trabalho, da nossa casa. E acho que é muito para esse lado que a terapia hormonal ela precisa olhar. Chegou o momento do nosso programa que eu vou te passar um desafio. E a gente vai falar mais sobre esse assunto ainda hoje. De você escolher 3 peças de quebra-cabeça, 3 palavrinhas que fizeram mais sentido na sua história de sucesso até aqui. Pode mexer, pode bagunçar. Eu vou passar recado de patrocinador e eu volto para saber as peças que você escolheu. Os eletrodomésticos fazem parte do nosso dia a dia, de um jeito tão natural que eles acabam se tornando um cenário dos momentos especiais em família. A Latina entende isso e por mais de 30 anos desenvolve produtos pensados para facilitar a rotina e deixar o espaço para o que realmente importa, que é estar junto. Agora, com a loja de fábrica em São Carlos, é possível você conhecer as soluções de perto, ver como funciona, escolher o que melhor se adapta à sua rotina. A loja fica na Avenida Getúlio Vargas, 2700, funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Mais do que eletrodomésticos, são produtos que ajudam a criar momentos inesquecíveis. Latina, seu momento, nosso eletro. Um universo completo para sua casa ou para sua obra. Essa é a Jabu. Da elétrica à hidráulica, da iluminação que transforma, ao design sofisticado da casa e decor. Cada linha de produtos oferecida pela Jabu existe para trazer praticidade, confiança e beleza para os seus projetos. Uma empresa que entende que mesmo na correria do dia a dia, cada detalhe importa. Há quase 40 anos, a Jabu cresceu junto com seus clientes, oferecendo tradição, inovação e acolhimento em cada detalhe. Acesse www.jabu.com.br e conheça todo esse universo. Quer contar com um sistema de segurança com menos fio e mais praticidade? Com a nova linha EGForte 8000, você tem total controle do seu sistema de alarme na palma da sua mão, direto do seu celular. Você contará com uma instalação rápida e limpa, um visual discreto e moderno, ideal para residências e empresas, e tudo isso com a assinatura de quem entende do assunto, o Grupo EGForte. Peça uma simulação gratuita, você será atendido em até 24 horas sem compromisso. Proteja-se com quem sabe proteger. Conseguiu escolher suas peças? Consegui. Pode pegar, quais são? Quantas, né? 3, né? Eu tava na expectativa que pudesse ser 4. Eu gostei de 4 aqui. Por isso que é um desafio, escolher 3. Essa é a minha frase do programa, porque é difícil, né? Escolher 3. E a terceira tá aí? Aqui. Pedi pra você mostrar a primeira pra câmera e explicar o porquê. Ó, a minha primeira pecinha é essa daqui, né? Eu acho que é uma palavra muito forte, muito bonita e que eu fui desenvolvendo ao longo da minha vida, né? Eu acho que eu não entendia muito o que eu tinha, mas hoje eu entendo que sem fé a gente não vai a lugar nenhum, né? E Deus me mostra o rumo que a minha vida, como você mesmo falou desde o comecinho, né? Mas pra que tanta coisa? Pra que tanta mudança? O que é isso? Não para! E eu acho que isso é o caminho que Deus vai me dando na vida pra eu entender aonde eu tenho que ir. E hoje, olhando a retrospectiva que eu passo na minha vida, é justamente isso, né? Então, eu tinha que estar aqui, no lugar que eu estou, porque Deus quis que eu estivesse, né? Então, hoje a fé é algo que me impacta e está acima de qualquer coisa na minha vida, né? Até mesmo na minha vida profissional, pessoal, enfim. E como é que você se conecta? Você tem seu momento de oração diário, de manhã, de noite? Como é que é teu ritual de fé?
É isso mesmo. Eu acho que eu tenho meu momento, eu gosto muito de ter uma proximidade com Deus, então eu vou procurar um pouco ele nas minhas orações, eu vou à missa todos os domingos com a minha família, eu falo muito dele nas minhas consultas, ele está presente na minha vida, né? E isso é algo que é uma bandeira que eu quero levar para o resto da vida, né? Muito bonito. A próxima palavra? Então vamos lá, acho que eu vou com essa. Disciplina. Acho que disciplina para tudo, né? Pra gente conseguir chegar onde está, pra gente conseguir alcançar coisas, sucesso, pra gente conseguir alcançar não só o sucesso na carreira, mas o sucesso do acompanhamento daquele paciente. Então eu falo que hoje eu estudo mais do que eu estudava lá atrás, só que é mais prazeroso. Eu estudo com muito mais prazer e para isso eu preciso de disciplina. Então eu tenho um parceiro da vida que é o meu marido, porque o meu propósito de criar meus filhos, né? Meus filhos são o meu maior projeto da vida. Então ele me ajuda e isso, dividindo essa carga, dividindo esse pratinho, exato, eu consigo chegar melhor no meu trabalho. E a disciplina é algo que eu sempre busco. É difícil, mas eu sempre busco estar lá. Muito bem. E o propósito? E o propósito é algo assim que eu também fui desenvolvendo, que fui entendendo ao longo do meu processo pessoal e profissional. A gente não é nada sem propósito, né? Então acho que essas 3 palavras se conectam, porque hoje eu entendo que o meu propósito de vida é ajudar mulheres. É eu conseguir fazer com que as mulheres tenham conhecimento de saúde, de si próprio. Toda vez que chega uma mulher lá e que eu dou o meu parecer e o meu tratamento, eu sento com ela e falo assim, a gente vai fazer isso juntas, né? Não adianta vir só daqui para lá, você também precisa chegar. E você precisa estar nessa junto comigo. Então, acho que o meu propósito é isso, é cuidar da vida das mulheres, é ajudar essas mulheres a ter a possibilidade de se cuidar, a entender que elas precisam tomar esse destino, sabe? Esse rumo na vida. E esse é o propósito que me envolve. E acredito você tá alcançando isso porque o que eu ouvi de você, né? Os elogios é o quanto você acolhe, o quanto você explica, o quanto você tá junto, o quanto o atendimento ali é diferente. Eu acho que você consegue passar esse acolhimento mesmo, você tá falando desde o começo, na sua consulta, né? E quando a mulher se sente, nossa, ela parou pra falar comigo, ela me ouviu, ela me explicou, ela não tá com pressa de atender o próximo, né? Ela tá ali comigo, aquele tempo é meu. E eu acho que é isso que o pessoal tá elogiando muito no seu trabalho também. Ah, obrigada. Fico feliz em saber que tá surtindo um efeito. Quando a gente fala em qualidade de vida, saúde e tudo mais, a gente sempre ouve falar ali no tripé que é pra saúde, que é água, boa alimentação e atividade física, né? O quanto isso realmente impacta no nosso dia. Tomar muita água, se alimentar bem e fazer atividade física. Isso já garante saúde? Isso já garante saúde, mas eu colocaria mais outros 2 pilares, né? Eu colocaria o pilar também do sono, manejo do estresse, né? Então é a gente entender que o nosso corpo, por que a água e a alimentação elas são importantes? Porque é isso que faz as suas células se nutrirem, é isso que faz as suas células se reproduzirem e você manter saúde, não deixar uma célula errada como acontecer ali, né? Tá muito nisso. Se você fizer muito bem esse pilar, você já tá com muito lá na frente. A atividade física ela vem porque nós não fomos projetados por Deus para ser sedentário, né? A gente sempre foi projetado para caçar, para dar conta das atividades diárias. Nós temos braços, nós temos músculos para isso, para ser usado, né? As pernas, a gente precisa disso. Então a atividade física ela vem. Por que precisa ser atividade física? Por que eu preciso ir na academia? Porque você tem uma vida de andar de carro, de fazer supermercado, né? Então a gente precisa ir para algum lugar para fazer essa atividade. Musculação é saúde, musculação é tempo de vida, é musculação. Eu adoro cardio, adoro dançar, adoro fazer essas coisas e tal, mas a musculação é disciplina mesmo. É disciplina. Mas o cardio, a dança, ela também vai trazer algo super importante, não só na questão do nosso corpo, mas também na questão da nossa mente. Sim. Né? É um lazer, a gente precisa dar isso também para ele. E aí o sono é para restaurar.
Se eu consigo fazer isso durante o dia, o que é feito à noite? À noite é para eu desligar. Eu falo que o nosso corpo à noite ele funciona igual uma fábrica à noite. É para eu apertar parafuso, para colocar o lixo para fora. E nosso sono ele faz isso com o nosso corpo, né? Restaurar essa saúde. O último pilar, eu acho que é o pilar mesmo do alimento espiritual. A gente precisa dar isso pro nosso corpo, né? Cada um com a fé que tem, ou até mesmo na parte do lazer, mas dá esse valor. Porque a nossa vida não é só a rotina, o trabalho, a disciplina. A gente também precisa vir por esse outro lado, né? Então, acho que se você fizer muito bem feito esses pilares, você pode garantir aí muitos anos de vida e de vida bem vivida. E quando a gente fala na mulher acima de 30, 40 anos, todas precisam de suplemento? Porque a gente ouve tanto falar assim, precisa tomar ômega 3, precisa tomar magnésio, precisa tomar coenzima Q10. Isso é para todo mundo ou isso varia de caso a caso? Hoje em dia, eu fico com a resposta de que é para todo mundo. Porque a gente não consegue atingir tudo isso na nossa alimentação, né? A gente foi tirada muito por conta da forma que o nosso alimento hoje é produzido, né? A industrialização, ela trouxe muitos benefícios, mas nisso ela deixou a desejar. Ela tirou os nutrientes dos alimentos, né? Então, a gente ter um solo de monocultura, a gente ter um boi, né? Um animal sendo criado para aquela finalidade, isso vai diminuindo os nutrientes. Então, dificilmente vai ter alguém que não vai precisar de um suplemento, de uma vitamina. Então, eu fico com a resposta de que todos devem. E o filtro solar? A gente faz bem usar o filtro solar ou a gente se contamina de usar filtro solar todos os dias? Olha, pergunta de milhões, né? Eu respondo para dermato gostar ou não? Não, vai lá. Eu acho que o filtro solar, a gente precisa do sol para produzir outras, né? Principalmente a vitamina D. A gente precisa da exposição solar no nosso corpo. Mas a exposição solar demais, né? Muita exposição solar também vai causar problema. Então, eu acho que tudo a gente precisa ter um limite. O protetor solar, a gente tem marcas bem responsáveis hoje no mercado, né? Que cuidado que a gente tem que ter na hora de comprar esse protetor, para não se intoxicar também? Eu acho que é muito usar. Hoje em dia a gente tem marcas que são responsáveis com relação até à própria criação dela. Então, eles usam elementos mais veganos, mais responsáveis, sem teste em animais. Geralmente essas marcas, elas costumam ter propriedades melhores para o nosso corpo, para a gente intoxicar o menos possível. Então, acho que desde a tinta de cabelo, hoje em dia a gente já tem até a maquiagem, o protetor solar também. Mas às vezes se a gente se expôs muito ao sol, coloca um chapéu, uma blusinha UV, passa só no rosto, no lugar que você precisa, que não tem como proteger naquele momento. Mas quanto menos a proteção química, melhor, né? E como é que você imagina o futuro da medicina? Eu sou uma entusiasta do futuro da medicina. Eu acho que eu imagino para a parte boa. Eu acho que a gente vai olhar cada vez mais com essa saúde integral, cada vez mais com a não polifarmácia, né? Aquela coisa que trata um sintoma com remédio. Aí aquele remédio causou o sintoma, eu vou lá e trato o outro para causar. Vive na farmácia. E vive na farmácia. Eu acho que também essa era uma ideia, né? Eu acho que a gente está conseguindo desbravar com ciência, né? Com artigos científicos mais robustos, como você falou no começo. A medicina integrativa, ela tem essa falta. Ela tem. Por quê? Porque ela não tem financiador, né? Ela não tem a indústria farmacêutica financiando isso. Então, acho que a gente está começando a ter mais credibilidade, mais ciência, mais produção, e isso vai atraindo cada vez mais. E outra, é só você pegar o paciente da medicina integrativa, converse com ele, vê o que ele se beneficiou daquele tratamento, né? E a gente não precisa de propaganda, é só você conversar com quem já faz esse tipo de tratamento. Queria te agradecer por esse tempo, por essa aula, né? Você viu como passa rápido, né? Parece que uma hora era tanto, não deu pra perguntar tudo, nunca dá. Já foi uma hora. Queria te agradecer e obrigado por estar aqui, se colocar à disposição e passar todo o seu conhecimento. Alessandra, eu queria agradecer imensamente o convite, a oportunidade da gente conversar. Foi muito gostoso mesmo, pelo menos pra mim. Eu achei que foi muito bom, passou muito rápido e eu acho que é isso. É pra isso que eu tô aqui, né? Pra cumprir esse propósito, levar essa informação, e eu fico muito agradecida pelo convite, de verdade. Então a gente se vê na próxima peça desse nosso quebra-cabeça.
Quebra-cabeça do sucesso. Oferecimento. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. BNI, a maior rede de networking em negócios do mundo. Seja membro. Imobiliária Cardinale, a maior e mais completa imobiliária do interior paulista. Grupo Engefort. Engefort 8000. Alarme sem fio. Proteção sem falhas. Jabu. Elétrica, hidráulica e iluminação. Lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. E Latina. Orgulho em ser brasileira. Mais de 30 anos de mercado. Seu momento, nosso Eletro.